Ainda bem que pelo menos a gente tem uma aula em que a gente usa o Zoom da Unimes, né? Aí usar o Zoom da Unimes é bom, porque eu não preciso ficar admitindo vocês e a gente pode gravar direto. Agora, também não dá para eu ter um Zoom, né, particular, porque não é barato, não. O bichinho é em dólar e é puxadinho, viu? Particular, né? De repente a empresa, né? Uma empresa fica mais fácil. Vamos lá? Vamos continuar então? Vamos à nossa burocracia, turma. É uma burocracia, tá? Quando a gente fala de contrato de seguro, é tudo aquilo ali. Mas vocês vão ver, vão conhecer, de repente vocês vão ter que estar internalizando esses conceitos e ter eles guardados, né? Porque se eu não uso esse conceito todo dia, eu acabo realmente esquecendo. Então, o ideal é que vocês tenham guardado. Por isso que eu mandei um adicional da Porto Seguro, junto com esse material 5, está lá um bookzinho da Porto Seguro, para que vocês possam ter lá arquivado, né? Baixem ele e arquivem, né? Além do material, é que o material tem muito conteúdo, tem aquela parte de afretamento de navios que está junto. Mas o conteúdo do Porto Seguro lá, vocês guardem ele, né? Para quando precisar consultar. Ok? Vamos lá, vamos dividir. Então, a gente tinha parado aqui na cláusula 2. Vamos colocar ele aqui em tela inteira. Cláusula 2, cláusula 2. Coberturas e cláusulas específicas. A gente tinha falado das gerais, agora as específicas. Turma, se tiver alguém que for entrar e eu não conseguir acompanhar, porque eu estou falando, quando a pessoa pede admissão, eu admito, mas pode ser que eu passe alguém. Aí vocês me avisem, tá? Eu estou vendo aqui, por exemplo, quem está comigo aqui na tela é o Jorge Leandro, a Marcela Santos, a Gabriela e a Bárbara Rotelli, tá? Vamos lá. Então, nessa cobertura específica, ok, turma? Dentro mesmo da coberturas e cláusulas específicas, tem aqui o que eles chamam de coberturas básicas gerais. Olha só, é uma coisa do outro mundo. Essa coisa de burocracia é bravo, turma. É bravo mesmo. Então, tem a cobertura básica restrita. E aí eu vou falar para vocês, tá? Dentro daquela tabelinha lá que eu mandei da Porto Seguro, tem tudo o que é cobertura. Então, pode ser que alguma aqui não esteja bem descrita. Aí você vai falar, pô, professor, o que é? De repente tem uma que eu não vou saber explicar, até porque não está aqui, mas aí vocês pegam o conteúdo lá. O que não está aqui não vai cair na ATD3, tá? Não vai cair. Então, o que vai cair na ATD3 e na regimental é o que está dentro do nosso material. Do material adicional que eu mandei da Porto Seguro é para conhecimento. Depois eu tenho riscos cobertos além da cláusula, então eu tenho cláusula e posso colocar cobertos além da cláusula. E cobertura básica ampla. Olha só, eu tenho cobertura básica restrita e cobertura básica ampla, né? Igual eu fazer cesta básica, eu tenho cesta básica mínimo, médio, prêmio. Não é cesta básica, né? Então, básico é básico. Se a gente for falar o que é básico, básico é efetivamente o que eu preciso. Aí eu ponho uma cesta básica prêmio. Não é cesta básica prêmio, né? É cesta prêmio. Então não dá para entender cobertura básica restrita, cobertura básica ampla. Cada cabecinha, né? Cobertura básica e cobertura ampla, no mínimo, né? Porque básico é efetivamente o básico, né? Que coisa de doido, né? Riscos cobertos pelo modo de transporte. Então, a gente já falou, né? Então, dentro das cláusulas específicas, o aquaviário, que é o marítimo, o fluvial e o lacustre. A gente tem terrestre, rodoviário e ferroviário e o aeroviário. O que falta aqui, turma, é o aquaviário, o dutoviário. O dutoviário é que passa por duto. Então, a gente tem um gasoduto Brasil-Bolívia. Então, o Brasil importa gás natural da Bolívia. Então, nós temos uma entrega através de duto, né? Faltou eles colocarem aqui. Professor. Oi. Lacustre é o que mesmo? Eu esqueci.
Lacustre é quando é feito em lagos. Então, por Ah, exemplo, tá. no Brasil, a gente tem um lago muito grande, que é a Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul. Ela é enorme, cara. Só lá dentro tem, no mínimo, 3 grandes portos lá dentro dessa lagoa. Porque ela é muito grande. Ela pega um pedação do litoral do Rio Grande do Sul. E aí tem algumas. Aqui no Brasil só é mais essa, né? O resto é rio, né? Mas nos Estados Unidos, no Canadá, na Suíça, tem vários outros desses países em que eles têm vários portos dentro de um lago, né? No Brasil é só lá no Rio Grande do Sul. O fluvial é cano, né, professor? Não, fluvial são rios. Rios, mesma coisa? Lagos, rios. Lago, lacustre. Fluvial são os rios. Ah, tá. Beleza. Pluvial, quando a gente fala em pluvial, tem a ver com chuva. Chuva. Aí não é. Aqui é fluvial, que tem a ver com a água que está dentro do rio. Ok? Beleza. Beleza, muito boa pergunta, Daniel. Senão eu passei aqui batido e nem voltei a falar disso daqui, tá? Mas são essas pequenas dúvidas que a gente tem que tirar para poder, né, sair com elas sem dúvida. Características gerais do seguro de transportes internacionais, capítulo 3. Prejuízos não indenizáveis em hipótese alguma pelas básicas. Aí a gente volta aqui, tem a básica restrita, a básica ampla. Mas eu tenho risco coberto além da cláusula. Então, na básica, eu tenho atos ilícitos do segurado. Então, eu segurei a carga e eu cometei atos ilícitos. Beneficiários e ou de seus, não sues, representantes legais ou prepostos, né? Então, atos ilícitos, meu ou de algum beneficiário meu ou de representante. Vazamento comum, perda natural de peso ou de volume, desgaste natural do objeto segurado. Então, pode ser que aconteça, né? Vamos dizer que eu estou exportando alguma carga que, ao longo da carga, ela tenha uma perda natural de peso ou de volume. Então, por exemplo, se eu exportar gado e demorar 30 dias para o gado vivo, né? Gado vivo, né? E demorar 30 dias para chegar lá e não tiver uma boa alimentação, provavelmente esse bichinho vai chegar um pouquinho mais magro, tá? Desgaste natural do objeto segurado. Aí a gente pode ter outros exemplos. Então, são prejuízos não indenizáveis pelas cláusulas básicas. Insuficiência ou inadequação de embalagem, ou seja, aquilo que eu coloco como invólucro, ou preparação imprópria do objeto segurado, incluindo o acondicionamento em container ou em furgão, o lift van, se esse for realizado antes do início da cobertura do seguro pelo segurado e seus prepostos. Então, olha só, turma, começa a vir um monte de cláusula. Cara, como é que eu vejo isso, cara? Então, tem que ter alguém que te ajude, né? Tem que ter alguém que te ajude. Por isso que eu perguntei lá para a Nicole o que ela considerava mais importante, porque se trabalhou com contrato, é uma burocracia. Vício próprio ou pela natureza do objeto segurado. A gente já falou aquele negócio do vício, né? É um erro, um problema que vem desde a fabricação. Atraso mesmo que causado por risco coberto. Então, eles não cobrem. Insolvência ou inadimplência financeira dos proprietários, administradores, fretadores ou operadores do navio aeronáutico. Ou seja, quebrou a empresa ou deixei de pagar. Uso de qualquer arma de guerra, olha só, arma de guerra, né? Fissão ou fusão atômica, né? Para fazer bomba nuclear ou alguma coisa assim. Ou outra reação similar ou força de matéria radioativa. Então eu coloco lá, tenho lá um produto químico e coloco algo radioativo. Contaminação, poluição e perigo ambiental causado pelo objeto segurados e danos morais. Olha só quanta coisa as criaturas não cobrem. É difícil. Falta de condições de navegabilidade do navio, ou seja, aquele navio, não o navio de frota regular, tudo bem, está bem cuidado, mas aquele navio de frota irregular, de frota não, né, de caminho irregular, aquele que é contratado por spot, né? E aí eu não fiz uma boa condição, ele não tem uma navegabilidade adequada. Ou embarcação, ou inaptidão do navio, da embarcação, da aeronave, do veículo, aí de forma geral, né? Ou outro meio de transporte utilizado para transportar com segurança os objetos segurados.
se o segurado ou seus prepostos tiverem conhecimento do fato no momento em que o objeto segurado for embarcado. Então, o Giliardi contou uma história aí de que os caras querem empurrar uns navios com condições inseguras. Então, se ele quer empurrar um navio com condição insegura para fazer o transporte, é porque ele sabe, né? O segurado sabe antes mesmo do fato que o produto, que a embarcação já tem problema. Danificação ou destruição voluntária do objeto segurado ou parte dele por qualquer ato ilícito de má-fé, vandalismo, sabotagem ou qualquer pessoa. Não indenizáveis somente nas condições básicas. Aí você tem aqui B e C, a gente já vai abri-las, tá? E aí, turma, é isso aqui nem carro, né? Quando você facilita o roubo, né? Você faz o seguro do carro, aí, pô, teu carro tá cheio de problema interno e não superficial, e você deixa lá num local que você sabe que tem uma frequência grande de roubo, você deixa o teu carro numa condição em que facilite esse roubo. Isso serve, por exemplo, eu sei que tem problema na Somália, passa lá, mesmo sabendo que não era o caminho, eu quero que passe lá e facilita, avisa que tem uma carga boa, cara, os caras vão lá, né? Quaisquer eventos durante a permanência do objeto nos armazéns de propriedade, administração, controle ou influência do segurado, embarcador, consignatário, destinatário ou despachante. Nesse caso que eu falei aqui em cima, turma, normalmente a pessoa não quer o bem, não quer a carga, ele quer o dinheiro. Aí você vê muito bem essa diferença, né, entre quem quer a carga e quem quer o dinheiro, né? As pessoas se comportam de forma diferente. Características gerais dos seguros de transportes internacionais, 4. Danos não cobertos por cláusulas básicas, a menos que estipuladas em contrário na apólice. Caraca, turma, coisa difícil, né? Coberturas adicionais. Transbordo e desvios de rotas voluntários. Transbordo é quando eu passo carga de um navio para o outro. Ok? Transbordo é quando eu passo carga de um caminhão para um outro. Transbordo é quando eu passo carga de um caminhão para um trem. Ok? Isso é transbordo. Guerra, guerra civil, revolução, rebelião, insurreição ou comoção civil resultante das mesmas. Ou qualquer ato de hostilidade ou de contra uma potência beligerante. Caraca, então tem problema de guerra, cai fora, né? Captura, apreensão, arresto, restrição ou detenção, exceto pirataria e suas consequências ou qualquer tentativa visando-a. Então, olha só que difícil, como é que aparecem cláusulas, né? Ao longo da história vão aparecendo essas cláusulas, por quê? Porque a seguradora vai cobrir isso daí? Não, você tem que colocar uma cláusula adicional. Confisco, nacionalização, requisição ou apropriação antecipada. Ou seja, o governo falou que essa mercadoria agora é minha. Né? Problemas de nacionalização. É complicado. Tá? Minas, torpedos e bombas abandonados e outras armas de guerra abandonadas. Então, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, na Guerra Fria, na Guerra do Irã, na Guerra do Iraque. Então, aconteceram diversas guerras e que pode ter lá algum problema que pode ocasionar algum sinistro, alguma coisa indevida. Grevistas, trabalhadores em lockout, pessoas participantes de distúrbios trabalhistas, tumultos ou comoções civis. Olha só quanta coisa, né? Você vai lá naquela época que os Estados Unidos lá estava com aquele protesto. Qualquer ato terrorista ou pessoa agindo por motivo político. Multas, assim como obrigações fiscais, tributáveis ou judiciais. Então, eles não fazem seguro, né, daquilo que é uma multa sua. Tá? Você que teve algum problema. É complicado, turma, é muita coisa. Só que eu não vou cobrar detalhes de contrato, né? Não tem como cobrar a cláusula 1, 2, 3, 4, 5. É muito difícil essas coisas aí, né? Tá certo que vocês vão estar fazendo com consulta, né? Estão fazendo com consulta, mas mesmo assim é complicado certas coisas que eu não preciso decorar, porque isso tem que estar acessível. Todas essas regras devem estar acessíveis. Quinto, deve ser o último, né? Início e fim dos riscos. Início, saída da mercadoria do armazém no local determinado na apólice. Então, olha só que legal. Então,
se a Nicole fazia de pessoas, a partir de que momento vale um seguro para a pessoa, né? Seguro de vida, seguro de saúde. A partir de que momento? Então, você tem que definir se é a partir do momento em que você sai da sua casa, se é a partir do momento em que você chega no aeroporto, chega no porto, para você poder fazer o início. E o fim, quando entregue no armazém do destino indicado, ou, por exemplo, de pessoas, né? Então, você pode pôr data, né? Você pode pôr um dia antes da viagem, antes de viajar, e um dia depois que voltar da viagem. Então, você pode fazer alguns seguros nessa forma. É normal que na origem o local do início seja o armazém do exportador, ficando o destino estabelecido de acordo com o indicado e o incoterm utilizado, mas também em um armazém. Então, por exemplo, imagine você que eu fiz uma compra, né? E eu fiz ex-work, contratei tudo, aí o cara deixou para mim. Só que o meu escritório era no 7º andar. E o cara, a partir do momento que ele descarregou da van o produto, né, veio numa van e descarregou, a obrigação era minha pegar ali e levar lá para cima no armazém, ou seja, no meu escritório. Imagine se ocorre um sinistro ali, né, um roubo, alguma coisa. Então, olha só como é difícil, né, se você coloca uma carga, tipo assim, no armazém. E do armazém até o seu, né? Se for o seu armazém, o destino final, tudo bem. Mas e se não for? Por exemplo, no meu caso, eu corri um risco danado porque tinha um produto com um certo valor agregado e na hora que ele descarregou, poderia ter ocorrido um sinistro. Continuando, olha aí, cara, ainda tem mais. Coberturas 6, coberturas básicas específicas, além das 3 cobertas gerais C, B e A. Ave Maria, quanta coisa. Para determinados produtos, por exemplo, como cobertura ampla e restrita para alimentos congelados. Então, até aí tem sua razão, né? Começo a ver a carga de uma forma geral, começo a ver a carga agora de uma forma específica. Cobertura ampla ou restrita para containers. Cobertura ampla para seguros de transporte marítimos, fluviais, lacustres, aéreos ou rodoferroviários de animais vivos. A gente até falou, né, de gado, né? Cobertura ampla para embarques a granel. Cobertura ampla e restrita para commodities. Vamos ver se tem mais. Aí, quais são as cláusulas ABC que a gente falou lá atrás? Cláusula A. Este seguro cobre todos os riscos de perda ou dano sofrido pelo objeto segurado em consequência de acidente com o meio transportador, incluindo roubo, quebra, contato, rasgões, Ave Maria delas, torceduras e riscos e faltas à descarga. Caramba, é uma boa cláusula. Cláusula B. Este seguro cobre todos os riscos de perda ou dano sofrido pelo objeto seguro em consequência de acidentes com meio transportador, incluindo os prejuízos resultantes do ato de carga e descarga. E cláusula C, olha só, esse aqui é mais geral, esse aqui vai tirando alguns conceitos do geral, ficando mais restrito, até a cláusula C. Este seguro cobre todos os riscos de perda ou dano sofrido pelo objeto seguro em consequência de acidente com um meio transportador. É bem específico, né? Do mais específico até o mais geral. Coberturas adicionais. Caramba, quanta coisa tem nesses seguros, hein, turma? Cobrem eventos fora do transporte, mediante pagamento de prêmio adicional. Então, quais são as cláusulas? O que você está cobrindo? Qual é o objeto? Qual é o valor? E quais são as especificidades? Então, de despesas, de impostos sobre mercadorias importadas e exportadas, de lucros esperados. Ou seja, então eu comprei uma carga e essa carga era parte da minha matéria-prima, que eu ia fazer um produto e ia vender, e esperava um lucro dessa venda. Aí aconteceu um sinistro com essa carga, eu não recebi a carga, aí recebi um valor em dinheiro que foi o mesmo que eu paguei pela carga. E o meu lucro que eu ia ter com a fabricação do meu produto. Então, isso é o lucro esperado, ok?
Mas aí eu tenho que ter mediante pagamento. Agora, se eu sei que eu vou ter... Desculpa, se eu sei que eu preciso daquela carga para eu fazer o meu produto e aquele meu produto vai gerar um lucro e eu não fiz um contrato desse, é porque a minha frequência e a minha severidade eu não levei em consideração para fazer o meu grau de risco. Porque eu só não faço isso se o meu grau de risco for baixo. Se o meu grau de risco for alto, eu tenho que fazer um seguro de lucro esperado, sim, ou lucro cessante. Mercadorias em devolução ou redespachada. Ah, mercadoria chegou, legal, chegou tudo, está tudo aqui, quando eu fui ver, ela não funciona. Tem um vício, né? Tem aquele vício que foi de origem e não funciona. Embarques aéreos sem valor declarado. Classificação de navios em viagens internacionais. Transbordo a desvio de rota ou benefícios externos. Então, eu tenho que fazer mediante pagamento de prêmio adicional. Continuando ainda, olha só, riscos de greve para embarques marítimos e terrestres. Turma, isso acontece, né? Imagine, aqui não... de embarque ocorre, né? Quando eu vou embarcar, a Polícia Federal, a Receita Federal, Polícia Federal estão em greve. Ou uma agência que eu precise ter uma liberação. Pode ocorrer aqui no Brasil, como pode ocorrer nos outros países. Riscos de greve para embarques aéreos, riscos de guerra para embarques marítimos, risco de guerra para embarque aéreo, prorrogação de prazo da duração de risco, extensão de cobertura e abertura de volumes, paralisação de máquinas frigoríficas ou motores de refrigeração, no caso de produtos refrigerados, extensão de cobertura para alimentos congelados. E aí acabou, turma, olha só a grande quantidade de regras que eu tenho num contrato. Quem é que faz contrato de seguro? Então tenham muito cuidado, porque depois pode ser que você faça parte de um processo de um contrato de seguro e esqueça alguma cláusula que é importante. Agora, isso foi de transporte internacional e de carga internacional. E os seguros, como é que eu chamo isso daqui, né? No rodoviário, eu chamo para veículos e contra terceiros RCTR, CRCFDC. É um monte de sigla. Não vou cobrar isso em atividades, tá, turma? Ferroviário, os veículos RCTF-C. Aéreo, aeronáuticos RCTA-C. Então, olha, o RCT é igual para todos esses três. E aí só muda o R, o F e o A. E o aquaviário, que são os cascos RCA-C. Não me perguntem quem foi que deu esses nomes, né? Não fui eu, não sei o que é. Os seguros de transporte de carga. Olha só os valores que eu falei alguns para vocês, né? Seguro de transporte nacional. Contrato pelo embarcador. É obrigatório e oferece cobertura completa, incluindo roubo e furto. Taxas, dependendo do caso, pode chegar a 0,07 do valor da carga. Eu falei 0,05, né? RCTR, que é o de responsabilidade civil do transportador rodoviário de carga, contratado pelo transportador. É obrigatório e cobre acidentes cuja responsabilidade seja imputada ao transportador. Normalmente é assim que acontece. Taxa média de 0,013 do valor da carga. Bem menor, tá vendo? 0,013 contra 0,07. E o RCFDC, responsabilidade civil, desaparecimento da carga, contratado pelo transportador. Então, o transportador, sabendo que ele vai ter algum risco no frete, ele contrata. Nesse caso, não é mais obrigatório, é facultativo, tá? Quando é obrigatório é porque tem que fazer. Quando é facultativo, ele vai analisar, vai fazer uma gestão de risco para saber, em termos de frequência e severidade, qual é o grau de risco. Cobre o desaparecimento total ou parcial da carga por roubo ou furto. Taxa de 0,1 a 0,09 do valor da carga, dependendo do risco. Quando a gente fala em depende do risco, por isso que a gente falou lá atrás, né, nas outras aulas, o que é o grau de risco. Quando a gente fala em depende do risco, é em função do grau de risco. Vem em função da frequência e da severidade. Ok, turma? Frequência.
e severidade vão dizer se esse risco é de grau 1 até grau 5. Quanto menor o grau, mais fácil de fazer esse seguro, ou até de, por ser facultativo, não fazê-lo. Tá? Então, aqui entra aquela história do grau de risco. Então, sempre que a gente falar dependendo do risco, lembre-se disso. É o grau de risco, que varia em função da frequência versus a severidade. Olha só como foi bom a gente ter visto isso bem antes. Seguro do transportador. Então, responsabilidade civil do transportador aéreo de cargas. Garante ao transportador aéreo o reembolso de indenizações que ele for obrigado a pagar por perdas e danos sofridos pelos bens ou mercadoria de propriedade de terceiros durante o transporte. A cobertura desse seguro está relacionada a acidentes aéreos que venham a danificar a carga. Então, olha só, o transportador ele é contratado por alguém para fazer o transporte. Ele transporta o quê? Carga. Essa carga, normalmente, o preço dela, o valor dela é infinitamente maior do que o valor do transporte. Então, quando o transportador pega a carga, ele não é dono da carga, mas ele assume total responsabilidade pela carga. Ok? E isso é complicado para ele, porque se ele assume total responsabilidade pela carga, se acontecer algum sinistro com a carga, ele vai ter que pagar por isso. Então, o transportador é obrigado, como a gente viu aqui, a fazer esses dois tipos de seguro, porque ele é obrigatório, e é facultado para ele fazer esse outro terceiro. Então, olha só, o transportador também vai fazer. Agora, turma, vocês acham que o transportador vai cobrar isso de quem? Né? Ele vai cobrar isso no frete. Não tenho dúvida que ele vai cobrar de quem está importando ou quem está exportando em função do Incoterm. Então, não tenho dúvida que quando cada um desses faz o seu orçamento, já está lá um valor de 0,05, mas tem lugares que é de 0,01 a 0,2% do valor da carga. Ele vai colocar isso no frete. Né? A gente falou sempre, né? Não tem almoço grátis, ok? Beleza, turma? Ninguém está falando nada, eu estou passando, tá? RCAC, Responsabilidade Civil do Armador. A gente aqui falou do transporte aéreo, tá? Então, transporte aéreo é pouquíssimo no transporte comercial, né, do comércio exterior brasileiro. Transporte e responsabilidade civil do armador. Então, o armador, aquele que é o dono do navio. O transportador aquaviário tem a garantia de reembolso de indenizações que ele for obrigado a pagar por prejuízos causados às cargas sob sua responsabilidade. É o seguro obrigatoriamente contratado por transportadores marítimos, fluviais e lacustres, possuindo coberturas amplas e restritas. Pode ser contratado tanto para viagens nacionais quanto internacionais. Então, eu vou colocar restrita, ou seja, básica, ou ampla, dependendo do local. Então, por exemplo, eu tenho lá julho, agosto, setembro, condições de furacão no Caribe e na costa leste dos Estados Unidos. Então, eu tenho que colocar isso, né, que pode ser prejudicial à minha viagem, por exemplo. RCTR 6, Seguro de Responsabilidade, 6 não, VI, né? Do transportador em viagem internacional. Danos à carga transportada. A circulação dos meios de transporte no Mercosul, por exemplo, né? Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, tem a cobertura de carga transportada nesses países. Garante perdas ou danos sofridos pelos bens ou mercadorias de propriedade de terceiros que são transportadas da origem ao destino, desde que causados por colisão, capotagem, abalroamento, tombamento, incêndio ou explosão do veículo transportador. Então, esse RCTR-VI é para o ambiente de Mercosul. Além dos seguros de responsabilidade civil,
responsabilidade civil, não é criminal, tá? Obrigatórios, existem outros produtos dessa modalidade que podem ser contratados voluntariamente, o que é chamado facultativo, tá? Entre eles, destaca-se, então, aquilo que não é obrigatório, tá? Deixou de ser obrigatório, até o que a gente falou, são seguros obrigatórios. RCF-DC, responsabilidade civil facultativa do transportador rodoviário por desaparecimento da carga. Então, eu faço ou não faço, cara? Em função do valor da carga e do grau de risco. A contratação desse seguro garante riscos contra roubo de cargas transportadas. A cobertura abrange roubo por ameaça grave ou violência e também o chamado desaparecimento da carga quando o veículo transportado é levado pelos bandidos, meliantes. Então, turma, se eu for cobrar isso, então, se é facultativo, a empresa vai cobrar ou não do cliente. Ela pode, em função de orçamentos, retirar isso. Mas se ela retirar, ela assume esse risco se houver esse desaparecimento da carga. Então, olha só que estranho para isso, para quem vai fazer o orçamento. Faço ou não faço? Você vai fazer o orçamento? Faz com. Se a empresa que você está cotando falar, oh, dá para você dar uma quebrada aí, você puder tirar esse facultativo, aí você retira, mas você está lembrando que você está assumindo o risco. Ou então você pode falar, dessa ponto A para o ponto B, não tem como tirar esse risco. E aí não tem jeito. Se o outro lado está tirando, ele está assumindo um risco. De repente, se tiver algum sinistro, pode ser que ele não tenha condições de te pagar efetivamente. A complexidade do seguro. Então, turma, tudo que a gente falou até agora é complexo, tá? É muito complexo esse negócio de seguro. Mesmo para quem já preencheu uma pólice de seguro de carro, é complexo, porque tem lá 4 páginas de perguntas. E às vezes você pode se enrolar numa página dessa e responder algo que efetivamente não acontece. Tá? Então, preencher um seguro de transportes internacionais não é fácil. Transporte e carga. Então, a complexidade do seguro de transporte decorre da grande variedade de cargas. Então, a gente viu lá que a gente falou sobre cargas. Cargas a granel, certo? E cargas gerais. Então, a gente falou muitas cargas a granel e muitas cargas gerais. Tipo de transporte, mercadoria, embalagem, perecibilidade, destino, período coberto, tipo de cobertura, olha só, completa, parcial, etc. Frequência de ocorrências e valores indenizáveis, né? Frequência, aí a gente não falou da severidade. Quanto menores forem a frequência e os valores indenizados, menor será a taxa de seguro. Tão óbvio quanto. E aí, turma, deixa eu, antes de entrar no Incoterm, ver vocês aqui, faltam 5 minutos. Conforme eu falei para vocês, vou dar um stop share aqui para ver as telas aqui. Alguma pergunta? Vocês estão muito quietos, muito quietos. Eu vou dar um print screen agora, tá? Não. Ó, o Jorge Leandro pôs um positivo aqui. Vitória, muito bom, muito bom. Então, vou dar um print screen aqui com alguns positivos. Vou lá colocar. Não saiam, tá? Não acabou a aula. Vou colocar aqui a turma que está presente agora, da página 1. Agora vou voltar para a reunião, pegar a página 2. Mesmo assim, a gente está com 29 participantes, tá? Eu vi que alguns entraram agora há pouco. 29 participantes, comigo 30, para quem está vendo 30, comigo 30. Não é o número ideal, mas já é pelo menos 75% da sala, né? Já é bom. Melhorou bastante. Na logística, turma, só para vocês terem uma ideia, foi 100% de participação hoje. Fiquei admirado com 100% de participação. Vamos lá, então, voltar para a nossa apresentação. Se cair, não tem um problema, tá? Porque eu já chamo novamente. Então, olha só, turma. Agora a gente vai falar um pouco dos incoterms, ou seja, de quem é a responsabilidade quando a gente fala em seguro. Então, olha só. A Fernanda, ela é mestre no Incoterm, tá?
Então, pode ser que eu cometa aqui algum equívoco, aí a gente tira depois essa dúvida com a Fernanda, ok? Mas a minha ideia aqui de falar é com relação ao seguro, tá? Ao seguro. Então, vamos falar. Aqui nesse primeiro grupo, como eu achei muito legal essa telinha, ele ainda tem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 incoterms, mas na outra telinha a gente só tem os 11, tá? Então, eu tenho o grupo E. O que significa? Partida mínima. Partida mínima. Obrigação para o exportador. Então, quase nada de obrigação para o exportador, a não ser deixar o produto disponível para o exportador vir pegar na porta da sua fábrica. Então, esse cara não quer assumir mais custos, né? Então, ele está vendendo. E para ficar, na teoria, mais barato para o comprador faz isso quando tem já o transporte internacional, o transporte local, os despachantes, o seguro, fica muito mais fácil para o comprador. Então, a mercadoria é entregue ao comprador no estabelecimento do vendedor, certo? Então, o comprador assume todas as responsabilidades. Seguro do frete, seguro da carga, além dos outros, né? A gente está falando só de seguro, tá? O F, o grupo F de free, é o transporte principal não pago pelo exportador. Não pago pelo exportador. Que são os Fs, né? Depois eu não vou nem entrar no mérito deles, que depois a gente vê. Mercadoria é entregue a um transportador internacional indicado pelo comprador. Então, a responsabilidade do transporte internacional é do comprador. O C, de coast ou carrier, transportador principal pago pelo exportador, ou seja, aqui já começam umas outras responsabilidades. Aqui no free, ele paga o transporte local. Aqui ele paga o transporte internacional. Aí tem o CFR, CIF, CPT. O vendedor contrata o transporte sem assumir os riscos por perdas ou danos da mercadoria ou custos adicionais decorrentes de eventos ocorridos após o embarque e despacho. Mesmo assim, ele paga o transporte principal, mas não assume risco. Então, o comprador tem que assumir esses riscos. Já vai acabar, tá, turma? Assim que acabar aqui, eu já chamo outro. E o D de delivery, ou seja, chegada, máxima obrigação para o exportador. O exportador vai entregar lá na casa do cliente. São os D. O vendedor se responsabiliza por todos os custos e riscos para colocar a mercadoria no local de destino. Então, todos os custos de seguros, de frete e de carga é do vendedor. Ok, turma? Então, eu vou fechar esse aqui que já está acabando e a gente volta já, volta na seguida, tá? Ok?